Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitado e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais um dia em que ainda festejamos a Páscoa do Senhor, ainda festejamos esse período tão lindo, tão rico para cada um de nós. A liturgia vem nos presentear com tanta coisa como neste dia. O Evangelho, muito rico. A primeira leitura, um verdadeiro tesouro inserido em Atos dos Apóstolos. E a gente se depara com a continuação da conversa, do diálogo de Nicodemos com nosso Senhor Jesus Cristo. E uma pergunta muito interessante de Nicodemos: como é que isso pode acontecer? Se nós puxarmos da memória, essa mesma frase foi direcionada ao anjo Gabriel, em um outro contexto. Como isso vai me acontecer se eu não conheço nenhum? E é interessante observar essa mesma pergunta e a diferença da continuação das respostas. A dúvida, ela está presente no coração de cada um de nós, homens e mulheres. Porque nós temos a necessidade de encostar, de palpar, de ser algo que está dentro da nossa realidade. E a experiência com Deus, ela sempre vai estar acompanhada desta dúvida legítima. Como que pode isso, Senhor? Como que eu posso viver esse chamado? Como que esses milagres acontecem? Como que o Senhor
se dá a cada um de nós todos os dias. Como que os mistérios de Deus que são presentes na nossa vida podem ser explicados? Várias perguntas. E aí, em primeiro lugar, olharmos para a verdadeira resposta. A verdadeira resposta é a de Maria. E o que Maria faz? O anjo não responde Maria. O anjo só fala: para Deus nada é impossível. E o que ela faz com isso? Ela acredita. Ela crê. Ela se dispõe a se lançar nesse caminho, que é um caminho conduzido pelo Espírito, seu esposo. Da mesma forma, Jesus nos convida: vós deveis nascer do alto. Vós deveis deixar que o vento muitas vezes é relacionado a isso. A brisa suave, o vento que sopra sobre os apóstolos, é o Espírito de Deus. Deixa aí como quer, como a gente falou ontem, mas não como eu quero, como Deus quer. E aí a gente faz esse caminho de Maria. E Jesus, ele vem nos dar uma palavra que deixa mais quentinho o nosso coração, vamos dizer assim, nos traz paz. A paz que vem de Deus. Ele fala assim: em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Não é assim com cada um de nós? Em outra palavra, Jesus também vai dizer que da boca sai aquilo que está cheio o coração. Nós somos assim. E aí Jesus vem esclarecer essa questão do reino, né, e vem falar: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo. E aqui entra essa experiência com Jesus que tranquiliza o nosso coração e nos faz viver essa realidade de Nossa Senhora, da confiança. Jesus é aquele que nos revela o reino dos céus, o Pai, nos revela toda a Trindade e se revela para cada um de nós. Porque ele, por ser o princípio e o fim de tudo, e por conhecer, ele consegue nos falar. No final ele vai dizer assim: todos que em mim crerem tenham a vida eterna. Aqui está todo o caminho, bem desenhado para a gente. As dúvidas estão presentes, sim, são, e sempre serão. Condição humana. Nós vivemos, nós conseguimos alcançar a nossa realidade. Mas, pela força do Espírito, nós somos, é como se a gente fosse arrebatado ao céu. Porque o céu se faz aqui também. Claro, nós não alcançamos o céu fisicamente, em espírito, a não ser se for por obra, graça e misericórdia de Deus. Alguns santos místicos visitaram, mas a gente consegue viver a realidade do céu. E a primeira leitura, te convido a lê-la, mostra muito como que homens e mulheres cheios do Espírito Santo viviam. A palavra na primeira leitura vai dizer, né, que os fiéis eram um só coração e uma só alma. Pessoas cheias da graça de Deus. Nós precisamos ser assim. Acolher a todos, acolher a nós mesmos, acolher a Deus. E aí, falar daquilo que o nosso coração está cheio e que o nosso coração esteja sempre cheio do Senhor. Acreditar em Jesus, acreditar na sua palavra,
levar todas as nossas dúvidas para Ele e pedir a Ele a graça de ir nos revelando, de ir nos silenciando nessa agitação interna que muitas vezes nos acomete, e pedindo: coloca paz, Senhor. Coloca a certeza no nosso coração que o melhor é te seguir, e te seguindo, como a palavra diz, crendo que a gente sim possa ter essa certeza que a nossa vida é eterna e que alcançar a eternidade junto a Deus em seu reino é a nossa maior vocação. Que nós possamos, do fundo do coração, desejar o céu, desejar ressuscitarmos com Cristo. Querido Jesus, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor vai colocando sementes em nosso coração. Vai nos indicando o caminho e vai nos dando um coração desejoso de estar contigo. Dai-nos, Senhor, a graça, que esse coração esteja sempre assim, pulsando de amor por ti. E nós também te pedimos, dai-nos a sua igreja, um santo Padre, de acordo com o seu coração, segundo o Espírito. E te agradecemos pela vida de Francisco, um testemunho tão profundo do teu amor. Para que nós possamos viver essa experiência e nosso chamado contigo, te pedimos, Senhor, fica conosco. Somos necessitados de ti. Amém.